Você sabia que a audição é um dos pontos mais fundamentais para uma criança desenvolver a linguagem? E não só para desenvolver a linguagem, mas para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento social da criança. E hoje sabe-se que a surdez, quando acometendo uma criança pequenininha logo ao nascimento, ela é simplesmente devastadora para o desenvolvimento da criança. Com esses dados, existe um protocolo muito bem determinado que faz uma triagem auditiva em crianças. No nosso país já é bem estabelecido no país inteiro. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, falando da importância da triagem auditiva neonatal e falando quais são os indicadores de risco para perda auditiva na infância. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica, sou otorrinolaringologista e eu vou pedir para que você curta esse vídeo, caso você goste desse tipo de conteúdo, e para que você considere se inscrever no nosso canal. Se você tem filho, o seu filho fez o teste da orelhinha logo ao nascimento? Deixa aqui nos comentários pra gente. A perda auditiva é um dos déficits sensoriais mais comuns a nível mundial. Estima-se que mais ou menos 20% da população no mundo inteiro tem algum grau de perda auditiva. E quando a gente vai avaliar a perda de audição em crianças, em recém-nascidos, a gente tem uma estimativa em países desenvolvidos que a surdez acometa mais ou menos 1,33 recém-nascidos a cada 1000. Esses dados aqui no Brasil, estima-se que seja multiplicado mais ou menos por 3. Então, mais ou menos 3 a 4 crianças recém-nascidas a cada 1000 no nosso país têm perda auditiva. E em alguns países da África, essa incidência de perda auditiva pode chegar a 19 ou até 24 casos a cada 1000 nascidos vivos. A gente percebe que é uma questão relativamente presente nos bebês, né, logo ao nascimento, e que, sabendo disso, o nosso país tem um protocolo muito bem estabelecido de triagem auditiva neonatal. Todo bebê no nosso país, ele tem que passar por uma avaliação auditiva até o seu primeiro mês de vida. Isso a nível do nosso país inteiro. E também é estabelecido que até o terceiro mês essa criança tem que ter um diagnóstico caso ela falhe na triagem auditiva. E que até o sexto mês, no máximo, toda criança com perda auditiva já esteja sendo submetida a algum tratamento, aparelhinhos de ouvido, ou até mesmo um implante coclear, se for o caso da criança. É estabelecido no nosso país que até um mês a criança tem que fazer a triagem. Até 3 meses ela tem que passar por um diagnóstico caso ela falhe nessa triagem, e até os 6 meses ela tem que já estar em tratamento para essa perda auditiva. Os pacientes, além daqueles que não passam na triagem, que é feita através de 2 exames, emissões otoacústicas e o BER automatizado. A gente até tem alguns vídeos aqui no canal explicando esses exames. A triagem é feita com esses exames mais simples. E aí, ou a criança que falha na triagem, ou seja, que não passou nesses testes, ou aquelas que têm indicadores de risco de perda auditiva na infância, todos esses 2 grupos vão passar para essa parte de um diagnóstico mais detalhado da audição da criança, que é feito com uma audiometria comportamental, repetição do BERA e repetição das emissões otoacústicas. Quais são essas crianças que também precisam fazer essa avaliação mais completa, além dessas que falharam na triagem? Então, são 12 grupos de crianças que precisam ter um olhar mais atento, tanto dos pais quanto dos médicos que estão acompanhando essas crianças, pois é alto o risco de perda auditiva. Primeiro grupo, aquelas crianças que possuem pais que têm surdez iniciada na infância, que tem perda auditiva que começou na infância. Segundo grupo, crianças que ficaram mais de 5 dias na UTI neonatal ou em berçário de cuidados intensivos, ou essas crianças que ficaram na UTI ou em berçário até mesmo por menos de 5 dias, mas que tenham sido submetidas a ventilação extracorpórea, ventilação assistida, exposição a drogas ototóxicas, hiperbilirrubinemia, anóxia perinatal, Apgar baixo e peso menor que 1,5 kg ao nascimento.
Terceiro grupo, crianças que tiveram hiperbilirrubinemia, que é aquela icterícia, que é aquele tonzinho amarelado da pele, mas no nível mais grave que precisou de exsanguíneo transfusão. Também possuem risco aumentado de perda auditiva. Quarto grupo, crianças que usaram antibióticos do tipo aminoglicosídeos por mais de 5 dias. Quinto grupo, crianças que tiveram anóxia ou hipóxia perinatal, ou seja, que tiveram falta de oxigenação ali no momento do parto. Sexto grupo, crianças que foram submetidas à oxigenação por membrana extracorpórea, que é um dispositivo para suporte respiratório e cardiovascular quando a criança precisa. Sétimo grupo, crianças com infecções congênitas, ou seja, aquelas crianças que a mãe, durante a gestação, teve as seguintes doenças infecciosas: toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis e zika. Esse é o sétimo grupo, então crianças que tiveram infecções congênitas. Oitavo grupo, crianças que possuem alguma malformação crâniofacial, por exemplo, fissura palatina, malformação de orelha como microtia ou alguma criança com alguma malformação física, como microcefalia e hidrocefalia, também possuem maior risco de perda auditiva. Nono grupo, crianças que possuem alguma doença genética, sindrômica ou não, relacionada à perda auditiva. Décimo grupo, crianças que tiveram meningite ou encefalite por vírus ou bactérias. Essa é uma das grandes causas de perda auditiva em crianças. 11º grupo, crianças que tiveram traumatismo crânioencefálico ou que foram submetidas à quimioterapia. E 12º grupo, último grupo dos indicadores de risco para perda auditiva, é aquelas crianças onde os pais ou familiares estão preocupados com a audição da criança, com a fala, com a linguagem, que percebem que tem alguma coisa diferente. A preocupação de familiares é considerado um indicador de risco também para perda auditiva. Todos esses 12 grupos de fatores de risco, eles indicam que a criança deve ter um olhar mais atento, tanto dos pais quanto dos médicos, dos pediatras, dos médicos que acompanham essas crianças, porque o risco de perda auditiva nesses grupos é maior do que em uma criança que não tem esses indicadores. Só resumindo, crianças que falharam no teste da orelhinha ali feito na maternidade, ou uma criança que esteja em qualquer um desses 12 grupos, precisam passar por um diagnóstico mais detalhado com o otorrinolaringologista para avaliar a audição e para ter certeza que está tudo bem com essa criança. A audição é algo fundamental para o desenvolvimento infantil, de fala, linguagem, cognição, então merece ser cuidada da melhor forma possível. E qualquer alteração que tiver deve ser tratado também de forma precoce, para a gente poder oferecer uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Espero que você tenha gostado, muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Vou pedir para que você curta caso você tenha gostado, para que você compartilhe, para que você se inscreva no nosso canal e se ainda ficou alguma dúvida, que você deixe nos comentários.